Olá pessoal, iniciando aqui mais um Falando de Empresas, o podcast do Fonagem, destinado a debater temas de direito empresarial, e hoje com uma presença muito ilustre. Eu particularmente tenho um carinho muito grande por nosso querido ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, não só por ele ser oriundo do tribunal ao qual eu pertenço, Tribunal de Justiça de São Paulo, como o senhor gosta de falar, o TJão, né? Mas porque o ministro Dias Ribeiro foi meu orientador no meu doutorado, e eu tive a oportunidade de conviver com ele, e assim, todos nós sabemos da grandiosidade e da proficiência técnica do ministro, mas ele é uma pessoa absolutamente humana, um verdadeiro exemplo de magistrado, que eu acho que deve assim, servir de parâmetro para todos nós colegas. E ministro, muito obrigado por aceitar o nosso convite, eu estou muito feliz. O ministro Moura Ribeiro, que ingressou na magistratura paulista em 1983, em 2005 foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJão, e aí tomou posse como ministro do Superior Tribunal de Justiça em 2013 e atuou como presidente também já da terceira turma da corte, né? Então, ministro, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu muito feliz de estar aqui, muito honrado com a sua aceitação do seu convite. E nós vamos debater aqui questões envolvendo a desconsideração da personalidade jurídica em conjunto, né, com o querido Sérgio Ricardo de Souza, desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tem trajetória como juiz auxiliar da presidência do STJ e na Corregedoria Nacional de Justiça, né, sempre contribuindo para boas práticas da justiça do país. O desembargador Marcelo Vieira de Campos, desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, São Paulo, Mato Grosso do Sul, né? Também atuou como juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, participou da reforma do Judiciário como secretário, também uma vasta carreira. O Dr. Luiz Cláudio Montoro Mendes, que é o presidente do Instituto Recupera Brasil, organização sem fins lucrativos que atua na promoção e desenvolvimento da reestruturação de empresas, e hoje com a gente também nos honrando a doutora Carolina Merizio, vice-presidente do IRB, também com vasta experiência e atuação no âmbito das empresas. Iniciando aqui o nosso bate-papo, falando da desconsideração, nós temos sempre o antecedente, que é a regra, que é a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, que é uma regra voltada para fomentar o empreendedorismo, garantindo ao empreendedor que destaque parcela do patrimônio, destine para aquela pessoa jurídica e que somente esse patrimônio responda pelas obrigações sociais e não o patrimônio pessoal dele. Mas, infelizmente, nós temos situações de abuso e por isso surgiu a desconsideração da personalidade jurídica. Foi incorporada no nosso ordenamento nos microsistemas do CDC, lei ambiental, lei antitruste, que adotam a teoria menor da desconsideração, ou seja, menos requisitos, menos exigências. Mas, ministro, minha primeira pergunta: o Código Civil, que trata da teoria maior, que é a que geralmente é aplicada para os agentes econômicos, empresários e não empresários, sofreu uma profunda reforma com a Lei de Liberdade Econômica. Como é que o senhor enxerga todas essas mudanças que vieram com a Lei de Liberdade Econômica para a aplicação da teoria maior? Bom, primeiro eu quero inicio cumprimentando pela iniciativa, que é sempre muito importante essa conversa a respeito de um tema tão relevante que cutuca numa sessão que nós não tenhamos um caso de desconsideração da personalidade jurídica, seja direta, seja inversa. Então é uma coisa que vem nos preocupando bastante e nós temos que nos dedicar a isso. Eu queria, antes de mais nada, fazer a minha saudação ao João Rodrigues Filho, colega de toga limpa, brilhante, cheia de LEDs, que me lembrou agora nessa fala sua de início, a meu respeito, me lembrou um pouco Cazuza, fala exagerado, né? Mas muito agradecido pela sua gentileza, assim como cumprimento também o presidente do Instituto Recupera Brasil, Luiz Cláudio Montoro Mendes. Muito obrigado, parabenizo pela iniciativa. Doutora Carolina Merizio, que é a vice-presidente do Instituto Recupera Brasil. O colega de muito tempo, desde acompanha a sua carreira, chegando à magistratura,
desembargador Marcelo Vieira de Campos, com muito gosto, trabalhei nessa sua campanha, encerramos fileira juntos, e o colega Sérgio Ricardo, né, que está conosco aqui, teve muito tempo aqui conosco, seja sempre muito bem-vindo a esta casa. Eu queria, Joãozinho, se me permite, abrir um pouco o leque da nossa conversa. Claro. E pensar o seguinte, olha, na verdade, nós precisamos ter um olho fixo no que nos embala quando falamos em desconsideração da personalidade jurídica. O que nos embala é efetivamente o capital. E nos anos 60, Bobbio foi indagado sobre 3 perguntas que hoje ainda estão em bastante voga, muito embora a primeira pergunta diga respeito ao aumento incontrolado da população, e nós sabemos que no Brasil a população está caindo. Parece que a partir de, segundo o IBGE, a partir de 2040, nós vamos ter um decréscimo forte no crescimento populacional, mas no mundo há um aumento forte. Então as 3 perguntas feitas a Bobbio eram se diante do aumento incontrolado da população, diante do aumento incontrolado da degradação ambiental, que é uma realidade que nós vivemos. Ontem teve uma chuvarada lá em São Paulo, que foi uma barbaridade, lá ele pegou o ABC todo. E o aumento incontrolado do armamento, se ele ainda havia sucessos, e havia possibilidade de sucesso para o mundo. E ele responde positivamente diante de todas essas mazelas, dizendo, olha, desde a Revolução Francesa, nós temos essa possibilidade de fazermos os povos democráticos têm a possibilidade de fazer uma Constituição que julguem boa. Eu digo que muito antes da Revolução Francesa nós tivemos coisas assim, mas nós temos uma que julgamos boa, e essa efetivamente, a nossa Constituição de 88, é tão boa que ela vem sendo o pêndulo da balança, garantindo a estabilidade das nossas instituições. E nós sabemos que essa nossa Constituição é boa desde o preâmbulo, do seu preâmbulo, que ela fala lá que o legislador constituinte se reuniu para constituir valores supremos de uma sociedade fraterna visando o bem-estar. Nós só podemos falar em bem-estar se há dinheiro, se há capital. Não há outra forma de se pensar em bem-estar. E dentro esse bem-estar tem que ser rodeado dentro de uma sociedade fraterna, ou seja, uma sociedade solidária, uma sociedade adequada, uma sociedade sustentável. E isto, colegas, se espalha por toda a Constituição, desde o nosso artigo 1º da nossa Constituição. Ele fala lá quais são os fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito, fala na soberania, que é indelegável, não se negocia com ela. Mas aí fala em cidadania, dignidade e valores sociais do trabalho. Em 3 pachadas ele fala em grana, capital, dinheiro. No artigo 3º, repete essa ideia de capital, porque diz quais são os objetivos fundamentais da nossa República. E ao dizer quais são os objetivos fundamentais da nossa República, o Constituinte falou, construir uma sociedade livre, justa e solidária, dinheiro. Garantir o desenvolvimento nacional, dinheiro. Erradicar a pobreza, dinheiro. Promover o bem de todos, igualdade, dinheiro. E se eu não estou feliz com isso, não quero acreditar que o dinheiro, o capital bom, é aquele capital que efetivamente exorna toda a nossa vida jurídica e social, eu vou para o 170 da nossa Constituição, e no 170 da nossa Constituição, que trata da ordem econômica e financeira, lá nós temos valores que são anotados, que trazem essa ideia do que é o capital, do que o legislador, o Constituinte pensou para nós de capital. E ele fala lá, quais são os princípios que norteiam a nossa ordem econômica. Repete, portanto, a soberania nacional, e aí vem capital. Propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, tudo capital. Defesa do meio ambiente, do seu qual nós não estaremos aqui, redução da desigualdade, tudo capital. Busca do pleno emprego, capital. Tratamento favorecido das empresas de pequeno porte. Esses são, portanto, os princípios que norteiam a nossa ordem econômica e financeira. Mas também é outra coisa, tem 2 fundamentos, esses 2 fundamentos estão no caput. E esses 2 fundamentos que estão lá no caput, diz assim para nós, o fundamento da valorização do trabalho humano, capital, e livre iniciativa, capital. Tudo isso enroscado numa finalidade só. E qual é essa finalidade? Está lá no caput também. A finalidade é assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social. Portanto, nós estamos aqui pensando que tudo
o que nós pensamos da nossa Constituição, extraímos dela, é que nós temos satisfação de ter um regime capitalista. Mas que capital é esse, presidente? Eu penso, né? É um capital, portanto, pelos dados que traz a Constituição, é um capital que nós pensamos que é um capital que tem perfume, que tem cheiro bom, digo eu. É um capital que tem alma. Ora, então, se nós temos que preservar esse capital desta forma que foi colocada para nós temos que, efetivamente, lutar para que seja assim, conforme os ditames da justiça social que ela visa. E nessa toada, não se pode conceber que alguém vigie o patrimônio da empresa. Não é possível. Nem sequer o contrário. E como falou o Joãozinho, realmente nós temos essas duas teorias que envolvem a nossa questão aqui. Nós temos a teoria maior, que é do artigo 50, e temos a menor, que é a vamos ficar com 28, mas o Código Tributário eu acho que é 135 também, né? E nós temos um problema gravíssimo entre nós, que é a questão do grupo econômico, no artigo 2º da CLT. Qualquer coisa lá é grupo econômico e se desconsidera a personalidade jurídica. E nós temos aqui enfrentado vários problemas grandes a esse respeito. Eu tenho alguma jurisprudência aqui a respeito do que o STJ vem pensando na manutenção desse capital com alma. Nós temos uma coisa aqui que nós resolvemos há pouco tempo, um conflito de interesse numa matéria extremamente debatida na segunda sessão, e a grande questão que se colocava é como é que fica essa questão da desconsideração e quem é que pode desconsiderar? Pode ser o juiz trabalhista, pode ser a justiça federal, pode ser. Ou tem que ser o juiz universal. E com esse artigo 82A da reforma da lei, por uma margem apertadíssima, a sessão entendeu que qualquer um dos juízes tem poderes para desconsiderar a personalidade jurídica, não necessariamente o juiz universal. Lembro muito bem da posição defendida pela ministra Nancy Andrighi, que dizia, mas isso pode ser um perigo. Mas o problema é que a lei nos deixou esse buraco, né? Então, segundo consta lá, nós não teríamos necessidade de falar em desconsideração da personalidade jurídica só pelo juízo da falência. Talvez seja uma boa oportunidade para o Recupera Brasil e a bater as portas do direito e falar, olha, parece que isso aqui está muito aberto. Talvez, né? Nós tivemos uma outra questão de grupo econômico, também, já que é um tema que nos preocupa bastante, e nessa questão do grupo econômico e em foco do artigo 50 do nosso Código Civil, nós fixamos que há necessidade forte, isso também na sessão, a necessidade do juízo de baixo, do Tribunal de Justiça, se manifestar a respeito dos requisitos, da presença dos requisitos, é isso que nós vamos examinar. Então nós estamos prestigiando a teoria maior, que foi a sua menção. Curiosamente, separei esse acordo, foi da ministra Isabel Galotti. Eu tenho alguns outros acordos aqui que me pareceram que caberiam bem aqui hoje, a respeito da teoria maior. Nós temos vários acordos aqui, isso aí nós estamos absolutamente sossegados quanto a isso, e um acordo paradigma do ministro Luiz Felipe Salomão, dizendo da necessidade do ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com essa demonstração da confusão patrimonial. No direito tributário, conforme mencionado, é 135 mesmo, fixado até por súmula, basta uma dissolução irregular. Talvez tenhamos que caminhar para isso, eu também não sei se isso seria o melhor, mas é uma possibilidade. E outro assunto que me pareceu extremamente importante foi uma relatoria do ministro Mauro Campos, exatamente no 135, dizendo que se a pessoa fecha as portas com encerramento irregular, sem deixar aviso para onde foi, ou deixar um representante, coisa que o vale, se não houve reserva de bens suficiente para pagar os credores, nessa hipótese nós temos a desconsideração da personalidade jurídica, assim como no direito do consumidor, assim como no direito ambiental, fica valendo a teoria menor. Há uma coisa que me vem preocupando, eu não sei se é já a hora de eu parar aqui, mas algumas coisas que são interessantes, né? E
Está me preocupando muito essa lei de empreendedorismo social. É recentíssima. Ela parece que ela quer nos levar à ideia, não estamos desviando o assunto não, porque eu vou chegar lá, a ideia de que ela seria uma forma de cooperativa, com autogestão. Então, quando eu tiver que dar uma procuração, esse empreendedorismo, eu tenho que assinar 17 pessoas a procuração. Ela pode abrir falência? Quem responde? Todos. Vamos desconsiderar a personalidade jurídica dos tantos cotistas que estão alterados. Todos eles. Ou até inversamente, de todos eles. Se eles não têm representação, embora o Supremo tenha dado possibilidade de cooperativa, de médico, postular a recuperação judicial. Mas nessa questão de recuperação judicial, nós temos também um buraco grande, vice-presidente, que é o seguinte: eu aqui já votei no sentido de dar a uma fundação educacional a possibilidade da recuperação judicial, assim como no Brasil, em vários locais tem. E na minha terceira turma, nós votamos muito recentemente a impossibilidade de fazer isso. Eu fiquei vencido. Então fica numa situação delicada, né? Porque time de futebol tem recuperação judicial, não está no elenco dito clausurado da lei de recuperação judicial, quem pode pedir a recuperação judicial. Não está, mas há recuperações que estão sendo processadas, e com sucesso. E também me preocupa muito casos que eu tive aqui e fiquei vencido a respeito desse capital. Que capital é esse? Foi um caso de recuperação judicial pedido por uma empresa, um estaleiro do Rio Grande do Sul, em Gelix. Esse estaleiro estava trabalhando com recuperação, trabalhando direitinho, e veio o seu China Bank, falou assim: não, eu tenho garantia, eu não concordei com isso. Nem sequer fui à Assembleia e não concordo com isso, que eu tenho garantias, eu quero executar direto. E o caso bateu na minha mão. Mas eu perguntei para mim, presidente, que capital é esse que o seu China Bank tem? Ele faz o que ele quer, ele pode quebrar a empresa do jeito que ele quer, como ele bem pensar que quebra. Não me pareceu adequado. Mas fiquei vencido. E esse foi meu voto, no sentido que o senhor não foi lá. A grande maioria foi. E está pagando, e estava pagando. Se não tivesse pagado, não, mas eu vou receber em não sei quantos anos, porque o seu capital é mais cheiroso que o dos outros. Quer dizer, então o senhor tem esse privilégio de poder fazer a execução ao seu bel prazer. E por fim, uma questão aqui também que me deixa preocupado é a respeito de uma outra empresa chamada JWA. Ela é do Nordeste, mas também ocorre em São Paulo. E essa empresa pediu a recuperação, fez o plano, e o Banco do Brasil, que tem função social, quer queira, quer não queira, ele falou: não estou de acordo com isso. A empresa refez quase que aos moldes daquilo que o Banco do Brasil queria, e o Banco do Brasil falou: não quero, não aceito, quero a falência. No meio do caminho, presidente, o Banco do Brasil cede o crédito com uma cláusula de não fazer, ou seja, de não divulgar a razão pela qual ele, por quanto ele cedeu esse crédito. Penso eu que fiquei vencido também. Penso eu que esse capital não está cheiroso, né? O Banco do Brasil não poderia fazer isso. E um tema que também nos preocupa, eu vou parar por aqui, um tema que nos preocupa é a respeito do deferimento e indeferimento de desconsideração da personalidade jurídica, e cabe ou não cabe honorário. Este voto foi um voto exemplar do ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, a quem louvo, no sentido de que isso não é um mero incidente processual, não. Dá trabalho. E ele abriu divergência falando: tem que pagar honorários. Eu acompanhei imediatamente. É claro. E mais que isso, aqui as coisas não são postuladas, mas recentemente num debate desse assunto, é claro que incomoda, né? O pessoal de bem, um homem honesto, de bem,
vê a desconsideração da personalidade jurídica que atinge sua família, porrinha a vida de todo mundo. E aí ele ganha, né? Fala, não tinha que desconsiderar. Sim, mas isso demorou uns 2 anos para perturbar o coitado junto com sua família. E não tem um dano moral? Não precisa pedir. Você não pede. Não, sabe? Você não pede. Tem dano processual? É abuso de justiça? Que a Espanha está admitindo? É abuso de justiça bater na porta? Pode ser. Eu agradeço a possibilidade de a gente estar fazendo esses rabiscos aqui a respeito de desconsideração da personalidade jurídica. Fico aí à disposição. Cumprimento mais uma vez pela iniciativa, que é muito salutar, sempre se possa debater temas de importância social como este. Acho que é muito importante e eu me coloco à disposição para a gente bater um papo mais sobre essas questões que foram levantadas. E agradeço o convite para participar desse encontro tão gostoso. Muito obrigado. Ministro, o senhor, realmente aqui no Brasil nós temos uma preocupação muito grande com a função social da empresa, com a função social de direitos. 47. Né? Exatamente. Uma questão que me preocupava quando eu julgava esses casos é, muitas vezes, tentar colocar o procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face do processamento da recuperação judicial. Porque nós temos, como o senhor acabou de falar, o incidente dá trabalho, muitas vezes demanda uma dilação probatória extensa, e a recuperação judicial na fase do processamento, cumprindo a sua função social, não só para a preservação da empresa, mas para a recuperação do crédito, ela precisa do quê? De celeridade. E essa era uma preocupação que eu tinha muito grande, de como tentar conciliar o IDPJ dentro do processamento da recuperação judicial. O que o senhor pensa a respeito disso? Bom, nós tivemos um caso aqui, né? Exatamente um caso aqui, mas na invertida. E foi interessante porque se pedia que se fizesse alguma execução atípica para esta pessoa, né? E foi deferido, na inversa. E na inversa pode haver esse tipo de coisa. E nós já estamos pensando também nisso. Ou seja, um caso em que na inversa houve a desconsideração sim, e se tomou medidas atípicas, se tomou passaporte, se eu não estou enganado, carteira de habilitação, até porque a pessoa é perigosa, se não tem nada. Se tiver um acidente de carro, como é que vai pagar isso aí? E se não tem nada, para que vai viajar para o exterior? Tipo uma coisa sem sentido. Nós tivemos um caso, mas é pouco postulado, mas vai pegar, né? Isso vai pegar. Acho que é uma forma, talvez, mais eficaz de conseguir o intento da solvabilidade, né? De afastar esta impontualidade que fala Humberto Teodoro Júnior, que é a característica principal para a insolvência, né? Tivemos um caso só, mas deve ter por aí no Brasil, deve ter por aí, né? Não deve ser difícil isso, é uma novidade. E essas coisas batem aqui, né? Chega. Ainda bem. Ainda bem. Às vezes demora um pouco, mas... Pois é, mas chega. Não, mas ainda bem. Bom, agora eu vou passar a palavra para o desembargador Sérgio Ricardo. A sua pergunta, por favor. Primeiro, eu gostaria de realçar que a satisfação de poder estar sentado à mesma mesa que o senhor, nesse debate relevantíssimo, porque o senhor é uma referência ética, uma referência moral para a magistratura brasileira, e nos tribunais, particularmente no meu tribunal, o senhor também é uma referência jurídica, como professor e principalmente como magistrado dessa corte. O senhor produz uma jurisprudência relevantíssima para o nosso tribunal, que segue rigorosamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Obrigado. E em relação a toga nos une, né? Em relação ao tema, me coube aqui perquerir o senhor a questão do grupo econômico de fato, que é uma realidade brasileira. Na maioria dos casos, o que nós temos são grupos econômicos de fato. E como deve o nosso magistrado, que no dia a dia está lidando com essas questões, o que ele deve ter um olhar voltado para quê? Quais os pontos essenciais na análise da desconsideração em relação às empresas que integram esses grupos de fato? Eu toquei agora há pouco nessa questão do empreendedorismo social, né? Eu acho que está bem por aí, né? Esse ainda pode ser constituído, mas o de fato é o Deus dará, né?
esses grupos de empreendedorismo social, quer dizer, pessoa que cata latinha na rua, assim, né? Por aí, né? Mais ou menos por aí. Mas o que me chama bastante atenção é o juiz de primeira instância se vê diante de uma situação que ele vai fazer o quê? Não está na tipicidade de nenhum pedido de falência. Não, né? Como é que esse empreendedor solitário, ele vai via juízo bater na porta e falar, olha, eu estou querendo minha recuperação judicial. Então nós temos que ter uma outra forma, né? Talvez pelo superendividamento fosse o caso dele poder bater as portas judiciais. A respeito disso, nós tivemos, na semana passada e nesta de ontem, nós tivemos dois casos interessantes. Foi um apertadíssimo julgamento, 3-2. Um caso era do Paraná e o outro não me lembro de onde era. Um da ministra Nancy Andrighi e outro do ministro Coelho. A pessoa o superendividado foi pedir a proteção judiciária, ele não compareceu e o juiz arquivou. Como diz a lei, mais ou menos como é no justiça do trabalho, não vai reclamando. Arquive-se. E a ministra Nancy falou que não, que a empresa estava lá, a empresa tinha que fazer era um banco, tinha que fazer uma contraproposta. Contraproposta do quê, se não houve proposta? O devedor que faz a proposta. Talvez por aí a gente faça. E aí ficou o vencedor, o ministro Vilas Boas Coelho, nessa posição. Quer dizer, se não foi o superendividado, eu não tenho obrigação nenhuma de chegar e escuta, quando ele vier aqui eu tenho uma contraproposta para ele. Parece que seria essa posição mais adequada. Mas foi 3-2. Porque a posição maior é que o direito do consumidor exige que ele seja tratado de uma forma diferente. Essa foi 3-2 no sentido que não. Mas a quarta turma não tem posição sobre esse tema, só a terceira. Eu acho que nesses casos, é caso para ser efetivamente levado para essa hipótese de superendividamento, para achar lá para ele sair bonito, né? Mas ninguém vai pensar nisso. Acho que não vai pensar nisso. Mas que seria uma solução, seria bater na porta lá do superendividado e falar, olha, porque o superendividamento é realmente uma assembleia geral, vem com todo mundo aqui. Agora vamos entrar um pouquinho, até para a gente já ir caminhando para o final, falar um pouquinho de falência e desconsideração da personalidade jurídica. Passando agora, né, falando um pouco de falência e incidente de desconsideração, eu passo a palavra para o Dr. Montoro. Então, doutor, muito obrigado, doutor João, muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Prazer estar aqui entre amigos, pessoas que se preocupam tanto com o sistema de insolvência brasileiro. E o senhor é uma sumidade, que é isso? Né? Além de um histórico fantástico, a sua visão sobre o capital social, a sua visão sobre a utilização do capital, a finalidade social do capital no país é fantástica. Obrigado. Né? E sempre me surge uma grande dúvida quando do processo falimentar. O processo falimentar, ele com certeza ele tem que seguir pela teoria maior. A necessidade da prova. O grande problema nesses processos falimentares é que existe sempre um grande movimento de credores sempre tentando alegar e trazer a existência de fraudes. E isso que muito nos preocupa como operadores de direito. Há a obrigatoriedade do administrador judicial, do juízo de primeira instância, em apreciar essas denúncias, mesmo que mais sutis, sem tantas provas, e utilizar isso na abertura de um incidente de DPJ, tá? Ou que realmente vai se buscar durante o incidente, toda uma abertura de um incidente de segredo de justiça para fazer pesquisa, ou seja, todo o trabalho buscando realmente a avaliação da desconsideração. É uma obrigatoriedade ou é uma discricionariedade de falar, não, eu entendo que há denúncias, mas não vamos investigar? Se tem crime, por exemplo, eu acho que o MP tem que agir. O juiz fala, olha, vai lá. E se não quiser, ele usa do Código de Processo, fala, olha, ele representa o procurador-geral.
Acho que é isso. Se tem fraude, nós não vamos fazer o trilho no vídeo. O MP se não age, o juiz tem caneta na mão para tomar as medidas que precisa tomar. E nós não podemos dar esse recibo havendo fraude, né? Inclusive a administração judicial. Até nessas hipóteses de fraude, nós temos uma evolução boa, né? Até legislativa, quando se vê agiotagem. Né? Vira e mexe aparece agiotagem aqui, por mais que possa parecer de uma coisa aqui, mas vira e mexe aparece. E na agiotagem, a prova é contrária. Eu não tenho que provar que tomei dinheiro de agiota. É ele que tem que provar que não fez agiotagem. Isso que vai por aí também, né? Não podemos fechar o olho para isso. E eu acho que aí o judiciário caminhou bem, né? Inverte a coisa, né? Ele que faça a prova. Agora, tendo fraude não é bom. De uma forma ou de outra, ela vai aparecer. Por mais que seja bonito o jogo, a fraude vai aparecer. Felizmente, ela vai aparecer. Não tem como esconder fraude. De uma forma ou de outra, ela vai aparecer. Tem vários casos aqui, eu posso dar vários exemplos de fraude que é aquele cheiro que não tá bom. A gente olha para você, aqui tem uma coisa que são 42 anos de magistratura, né? A gente olha e fala, tem coisa errada aqui. Fraude tem que apurar. Fraude tem que ser apurada. E fraude não deve prescrever, né? Muito obrigado. Imagina, presidente. Vocês veem que assim, essa experiência. Quando eu fiz o elogio, ele me chamou de exagerado. Eu não sou exagerado. Eu sou realista. A oportunidade de ouvir o senhor hoje é inigualável. Porque o senhor é assim, sem demérito aos demais, nada disso, sem embargo. Mas o senhor é magistrado de carreira. Não que a outra magistratura, a mesma magistratura, mas a outra forma de ingresso seja ruim, não é nada disso. Mas o magistrado de carreira, ele tem uma certa vivência, é uma situação única, existe essa particularidade. O senhor foi lá, juiz de primeira instância, presidiu o processo, faz muita diferença. Isso aí, com o seu olhar, o senhor olha ali já aquele processo, consegue enxergar coisas que outras pessoas, outros operadores do direito também competentes não conseguem. Então, por isso que eu fiz o elogio, porque ele é um elogio realista para o pessoal entender isso. Como é que funciona. Obrigado. Doutora Carolina, por favor, sua pergunta. Obrigada, doutor João. Ministro, primeiro ressaltar aqui o privilégio de debater esse tema com o senhor, não só pela academicamente, como é bom ouvi-lo, mas o senhor também é uma pessoa de palavras gentis. O senhor colocou aqui capital com alma na mesma frase, então é sempre muito gentil, sempre muito bom ouvi-lo. E o senhor colocou aqui no começo do debate uma preocupação em relação à possibilidade, e puxando o tema da falência, da desconsideração da personalidade jurídica na falência, que o Luiz Cláudio colocou, e o senhor colocou uma preocupação no início da possibilidade de outros juízes seguirem com a desconsideração para além do juízo universal. Mas o que eu gostaria de lhe perguntar, e para a gente pensar num debate, será que há uma compatibilidade do contrário, do juízo universal, aquele juízo da falência, que pela regra aplica a teoria maior, então o elemento subjetivo, a identificação da fraude, ele é uma questão relevante? Há espaço, há uma compatibilidade para esse juízo falimentar também aplicar a teoria menor, e aí na tutela dos direitos vulneráveis que na origem tem a proteção da teoria menor. Então, eventualmente, dentro de uma classe de credores que eu tenho, credores múltiplos, né, credores muito diferentes, mas eu tenho credores de natureza consumerista e que, eventualmente, na origem teriam essa proteção da teoria menor. Será que há uma compatibilidade com o juízo universal em aplicar de formas diferentes o conceito, a desconsideração da personalidade jurídica dentro de uma mesma massa de credores? A sua pergunta é bastante interessante. Nunca me debrucei numa situação como essa. Mas antes de mais nada, eu queria saudar todas as mulheres do Fonagem na sua pessoa. Confesso que precisava pensar um pouco a respeito disso, né? Se nós temos dentro de um processo de falência, nós temos credores de uma categoria de consumo e outros quirografados, como é que isso merece um outro tratamento um ou outro? Porque se quebrar, se der a desconsideração pelos 50, vai beneficiar os consumidores.
Acho que se der, o problema é o inverso. Do contrário. Se der para os consumidores, se isso facilita. Se for para fins tributários, facilitará, né? Sim. Eu tenho tentado um avanço. Será que... Porque o processo tem que ter um ritmo de certo formalismo, eu acho que não se queira. Eu acho que se quebrar o maior, vai para o menor. Agora, o inverso, eu acho que não me soa bem, mas eu não sei se seria razoável fazer essa aplicação, não sei mesmo. Acho que tem um pouco de dúvida. Eu também. Vamos pensar, vamos todos ali. Até porque a gente ainda teria a possibilidade de execução individual. Sim. Se fosse o caso, né? Assim, também só para adicionar mais um dado, eu entendo esse desconforto do senhor, porque senão talvez ficasse amplo demais o processo falimentar para daí sair desconsiderando qualquer coisa, né? E sendo que, assim, eu sempre olhei o seguinte: eu estou afastando a jurisdição, ele consegue a jurisdição de outra forma? Consegue. Então acho que este caminho talvez não seja o mais apropriado, vá por outro caminho, não sei. É uma reflexão, mas a pergunta é muito adequada. E o tratamento igualitário dos credores, seja o caso do Instituto, vai o legislador e fala, escuta, tem um buraco aqui, né? Precisamos resolver isso aí. Agora, falar em desconforto, também me desconforta um pouco. Às vezes a pessoa dá um nome para uma sociedade, tem uma cota, né? O verdadeiro devedor se manda fora e essa pessoa que tem uma cota, tem um apartamento, sei lá, um imóvel, vai perder. Já bateu isso aqui algumas vezes. O ato de gestão é um ponto relevante. Se não demonstra que uma cota por uma cota, só se demonstrar que ela com uma cota era controladora da empresa. Né? E contribuiu efetivamente para isso. Mas fora isso, deixar correr uma desconsideração assim é muito ruim. É abuso de direito. Eu acho que o 187 cai nisso aí. Acho que dá um abuso de direito mesmo. Cadê uma cota, poxa, sem demonstrar minimamente que nessa uma cota ele era efetivamente o gestor da empresa, não dá para se definir uma coisa dessa, mas já vimos aqui algumas coisas assim acontecendo. A desconsideração, ela ainda que relevante, que a fraude deva ser combatida, de toda forma, o agente que praticou a fraude é necessário que seja observado também. Acho que não sei se é essa linha que a excelência coloca. Né? Exato. O fraudador. Porque é injustiça, né? O investidor. Não existe lei que já tenha sido feita para a pessoa ser infeliz. Né? Isso para mim é básico, né? Não existe. Aliás, o César Rocha, que foi presidente da casa, tem uma obra, Cartas aos Novos Juízes, que fala exatamente isso. Não existe lei feita para trazer infelicidade. A lei é feita para trazer felicidade para todo mundo. Não pode se atrapalhar a vida de alguém dessa forma. Muito obrigada. Imagina que é isso, gosto meu. E leve meu abraço a todas as mulheres que ficam saudade do Fonagem e com saudade na sua pessoa. Para terminar, ministro, falei que era um bate-papo tranquilo, rápido. E não por isso que não seja profundo. Né? Desembargador Marcelo Vieira de Campos. Obrigado, doutor João. Renovar aqui a alegria de estar com os eminentes colegas, eminentes amigos. E aqui uma grata satisfação em revê-lo, ministro, um dileto amigo. Vou aderir aqui a todas as homenagens, os elogios feitos à Vossa Excelência e trazer aqui também o abraço da Justiça Federal da Terceira Região, no qual Vossa Excelência estará lá na próxima semana honrando, né, com a brilhante presença do senhor, e dizer que também é uma referência para nós o trabalho desses 40 anos, ou se não mais, ministro, mais, né, na magistratura. Isso é uma honra para nós e o vosso passo. Tentarei fazer um mix de tudo que foi trazido aqui. O ministro é conhecido por não só ter uma visão humanista, como decidir de forma humanista, com esse olhar social. E nesse ponto, ministro, o senhor acha que há espaço envolvendo aqui o interesse na preservação do capital? O senhor acha que há uma solução consensual que acomode algum interesse patrimonial do empresário que agiu em abuso de personalidade? Nessa esteira que você trouxe exatamente, há limite para um acordo que reduza a responsabilização do sócio, desse sócio? Autonomia privada. Até onde a gente pode ir ou não pode ir.
está batendo aqui na minha porta, no caso, em que... Vamos falar em empresa. A empresa, um empreendedor foi comprando cotas dos credores e, num segundo momento de assembleia, ele falou: vou pagar, em vez do X de 90 que foi acordado, eu vou pagar 50, 60. Se isso é abuso de direito, porque ele tem o comando, ou se prevalece a autonomia da vontade. Mal comparando, no precatório nós temos isso, né? Eu tenho um precatório na mão, que eu não sei quando eu vou receber. Eu tenho um. Eu esqueci. Melhor não lembrar. Então, se vende, cede-se, né? Cede-se o crédito, porque é melhor aproveitar. Esse tipo de coisa, esse tipo de rodeio é que me preocupa. Até onde a autonomia da vontade privada vai e do outro lado um abuso. E abuso dentro do judiciário. É difícil mensurar isso, né, Marcelo? É muito difícil. É difícil mesmo. Só tem muitas evidências, mas me preocupa também esse tema, né? Até que momento há um abuso de alguém e de outro não, nós estamos negociando livremente. É difícil, né? Vejo que são temas que realmente nos preocupam, né? E tem que nos preocupar. Nós vivemos para isto, né? É assim a magistratura, né? A toga nos une, então a magistratura nos faz pensar. Apesar de ter uma chincalhada, lutada nos últimos tempos, indevidamente, ela continua sendo o único respaldo do cidadão para vir bater na porta e falar: pô, não é bem assim que está acontecendo. A gente tem que ouvir, tem que pensar. Boa observação. Também, a vice-presidente também, boa observação. Quem sabe o Instituto vai lá bater no legislativo e falar: olha, tem um negócio aí que precisamos resolver. Né? E precisa, né? A função do Instituto é essa. O ministro Paulo de Tarso Azevedo, é a segunda vez que eu falo dele. Como nós estamos julgando esse caso que deu 3-2, eu lembrei dele falar assim: ao final de cada ano, todo o Tribunal Superior deveria ir ao Legislativo e falar: olha, lacunas legislativas essas aqui que o senhor precisa resolver. Mas nós nunca fizemos isso. Eu não sei porquê, mas que é só bater na porta dele, porque vai ter alguém que vai encampar a ideia e falar: é mesmo, pô, ele está lá para isso também, para saber o projeto dele. E eu acho que essa grande função dos tribunais superiores seria essa. No final de cada ano, olha, nesses casos aqui, encontramos essas dificuldades, só tirar essa dificuldade, né? Essa interlocução entre os poderes. Mas basta isso. Porque tem gente lá querendo ouvir também. Fala: é mesmo? Pô, então vamos fazer um projeto. Eu tive a oportunidade, como o presidente trouxe, né? Trabalhei na Secretaria de Reforma do Judiciário, que era exatamente um órgão que ouvia todo o sistema de justiça e com autonomia e poder, competência para propor legislação, assim o fazia no momento certo e no órgão certo, que é o Poder Legislativo. Então a gente, sendo executivo, poderia demandar o legislativo com uma apresentação de um projeto de lei. Exatamente. Eu acho que hoje existe essa lacuna de um órgão que possa fazer isso de forma dialogada com os poderes. Se o judiciário não faz, o Instituto pode fazer. Tá. Eu tenho competência para chegar lá bater na porta. Não podemos ajudar em muitas coisas. As próprias associações também, né? Sem dúvida. As próprias também não associações. faz. Está melhorando um pouquinho. Tomara a Deus. Oxalá. Vamos lá. Desembargador Sérgio Ricardo, suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer a deferência do ministro. Aliás, ministro, o senhor é reconhecido aqui nessa corte. A gente teve a oportunidade aqui de conviver com vários outros ministros, exatamente não só pela sua sapiência como ser humano, mas pelo seu conhecimento jurídico e por esse jeito especial, essa educação esmerada do senhor. É isso que todo mundo aqui reconhece, todos que o recebem elogiam, se referem a isso. E o senhor, mais uma vez, demonstrou isso para todos nós aqui. Além de tudo, uma conversa tranquila, conversa leve, mas com esse jeito humano, com esse jeito extremamente educado, polido. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua gentileza, mais uma vez.
Desembargador Marcelo, por favor. Isso vem de um paulista de Santos, essa gentileza, vem das brisas de Santos, né, ministro? Da praia. Da praia, né, com toda aquela brisa maravilhosa do nosso litoral, que moldou essa pessoa brilhante, essa pessoa magnífica, essa pessoa carinhosa, que abraça todos nós, né, com essa forma gentil, que nesse bate-papo é muito gostoso. Parabéns, ministro, por satisfação revê-lo e muita saúde sempre. Doutor Montoro. Ministro, a sua visão, o seu lado humanista, a sua visão da utilização do capital para um sentido, lógico, capitalista, mas com uma visão humanista é algo que encanta muito nós, operadores do direito. Então, a única coisa que eu posso colocar aqui é gratidão. Muito obrigado por ter participado conosco. Não, grato sou eu, né? O Aldo Mena Barreto falou que a gratidão é o perfume da alma, eu acho. Eu, da mesma forma, subscrevo aqui o agradecimento ao ministro, ao FONAGEM, cumprimentando pelo trabalho, pelo podcast, a ambos pela eleição do tema, a desconsideração da personalidade jurídica, embora engasgue aqui na palavra, né? O IDPJ, ele é um tema que está em evolução, então é um tema muito, sempre relevante. O ministro trouxe uma abordagem inicial muito rica, muito generosa, então agradeço sua generosidade conosco em compartilhar, em trazer, e um privilégio estar aqui participando desse debate com os colegas, com todos, com vossas excelências. O gosto é todo meu de estar presente, e eu queria dizer que encontros, falar em Vieira, então eu vou lembrar do Padre Vieira. Encontros como esse me lembram o Padre Vieira. Espaço, as pegadas de encontros como esse ficam nos nossos corações jurídicos para sempre. Muito obrigado pela participação, Josi. E obrigado pelo convite, e obrigado a todos aqui que estão aqui e vieram aqui no meu gabinete para a gente fazer esses rabiscos a respeito desse tema tão importante para nós. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, obrigado. Ministro, é óbvio que aqui é um encontro institucional, FONAGEM, RB, o senhor aqui como ministro da STJ, mas particularmente eu vou permitir fazer um agradecimento pessoal a Deus pelo privilégio de ser juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, de ter podido contar com a sua orientação, conviver com o senhor e estar aqui hoje. É um agradecimento que eu faço a Deus. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus lhe pague a gentileza. Muito obrigado. Então tá certo. E pessoal, em breve esse episódio vai estar no canal do YouTube, @FONAGEM, e também no Spotify, para que todos possam se deleitar aqui com essa conversa leve, mais profunda. Um grande abraço a todos.